E eu quero, com muita alegria, cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer da minha alegria em termos esta semana a oportunidade dada por Deus de compartilharmos a respeito de assuntos pertinentes à educação cristã e ao trabalho que cada um de vocês tem prestado, seja como coordenador de extensão, seja como professor, ou mesmo você que, como aluno, foi convidado pelo coordenador para participar desta semana de atualização da docência realizado pela FAESP. Então, fica aqui registrada a minha alegria e também a minha gratidão pelo empenho de cada um dos irmãos e também das irmãs. Então, nós temos aí projetado na tela o tema desta noite. Nós vamos procurar conversar um pouco aqui hoje sobre o educador cristão e a espiritualidade. Eu quero apenas reiterar o pedido para que desliguem o áudio e também a câmera, por favor, para facilitar e melhorar a transmissão. Eu peço novamente que desliguem o áudio e a câmera, por favor, tá bom? Então, nós trataremos hoje a respeito do educador cristão e a espiritualidade. Então, a proposta de hoje à noite é nós buscarmos fazer ou apresentar aqui, de alguma forma, a relação entre o papel que o educador cristão desempenha, ou pelo menos deve desempenhar, seja como um gestor, né, como um coordenador, seja como um docente, isto é, como um professor. Então, quando nós falamos um educador cristão, nós estamos falando a respeito de todos aqueles que estão envolvidos no trabalho da formação cristã, da educação cristã, ok? Então, nós vamos, em primeiro lugar, apresentar o objetivo ou os objetivos desse nosso encontro. Então, aí estão, após este encontro, deveremos ser capazes de, primeiro, conhecer o papel do educador cristão. Naturalmente que quando eu destaquei isto, eu tenho consciência de que cada um de vocês tem o conhecimento a respeito do papel que um educador cristão ele é convocado a exercer. Conhecer aqui diz respeito a uma reavaliação, a uma revisitação no sentido do ser um educador cristão. O próprio apóstolo Paulo, ele dizia, ou ele escreveu dizendo que ele não se cansava em dizer as mesmas coisas, e ele diz por quê? Porque isto era garantia de segurança àqueles irmãos. Portanto, nós que trabalhamos na área da educação cristã, precisamos constantemente revisitar, reavaliar e refletir a respeito do que, de fato, é ser um educador cristão. Em segundo lugar, nós temos como objetivo também conhecer o sentido de espiritualidade. Nós ouvimos muito sobre espiritualidade, aliás, o tempo em que nós vivemos, denominado de pós-moderno, e uma das suas marcas é a ênfase à espiritualidade, é a ênfase à experiência com o sobrenatural, mas, do ponto de vista bíblico, o que de fato é uma espiritualidade? Quais as características de uma verdadeira
e saudável espiritualidade. E em terceiro lugar, e aí já fazendo um link, né, usando aí uma expressão bem atual, com a educação cristã. Então, a relação entre educação cristã e espiritualidade, se há esta relação, qual seria esta relação? Porque, infelizmente, por natureza, o ser humano ele é muito de dividir as coisas, de dicotomizar. Então, há muitos que pensam que trabalhar com a educação cristã é uma coisa e o desenvolvimento da espiritualidade é uma outra coisa. Naturalmente que são coisas distintas, que possuem os seus devidos e respectivos significados e suas implicações, porém, isso não significa que eles não devam andar ou caminhar juntos, de mãos dadas. É impossível trabalhar com fidelidade, ter sucesso, no bom sentido da palavra, no trabalho da educação cristã, sem uma espiritualidade bem desenvolvida. Por outro lado, é impossível uma espiritualidade verdadeiramente bíblica, bem fundamentada e saudável, sem que haja a orientação, e esta orientação por meio daqueles que trabalham com a educação cristã. Então, percebam que a educação cristã, ela depende, ou o seu sucesso depende da espiritualidade, e a espiritualidade só será bem fundamentada e saudável se ela for orientada por aqueles que trabalham, que militam na esteira da educação cristã. Então, esse é um outro objetivo que temos nesta noite de terça-feira. E, finalmente, e não menos importante, como a espiritualidade pode, e não só pode, como deve influenciar a educação cristã. Então, havendo esta relação, de que forma a espiritualidade ela dialoga, ela influencia a educação cristã. Ok? Então, esses são os nossos objetivos, e se ao final desse nosso encontro vocês saírem conhecendo um pouco mais sobre o educador cristão, espiritualidade e a relação entre essas duas áreas, então teremos alcançado os nossos objetivos. Então, avançando um pouco mais, nós temos aí, então, a parte de definições. A definição ela é fundamental, porque uma compreensão correta a respeito de um determinado assunto, por certo, resultará em práticas corretas. Um conhecimento equivocado sobre algum aspecto resultará em práticas equivocadas. Então, alguém que trabalha com a educação cristã, alguém que é visto como um educador cristão, mas que tem um conceito errado a respeito do que é militar na educação cristã, fatalmente resultará em práticas equivocadas, em trabalhos equivocados. E, infelizmente, o que deveria servir como uma bênção, servirá como, em alguns casos, maldição. Então, por isso é importante uma definição a respeito do assunto. Até porque, se não for uma definição ou um conhecimento equivocado, mas limitado, a prática também será limitada. Então, nós temos aí um pensamento de J.A. Comênio, que viveu entre 1598 e 1670, em que ele defende que todo homem ele nasce apto para adquirir conhecimento das coisas. E ele diz por quê?
Ele diz que, primeiro, porque é a imagem de Deus. Então, o que ele está defendendo é que o homem, por ser imagem de Deus, ele possui em si mesmo a capacidade de adquirir conhecimento. Então, é do ser humano. O ser humano, ele é um ser educável. Ele é um ser que nasce com a capacidade de aprendizado. Com efeito, a imagem, se é perfeita, né, apresenta necessariamente os traços de seu arquétipo. Então, nesse caso, o homem, ele aponta para o fato de que características que existem no seu Criador, isto é, o nosso Deus. Ou então, não será uma imagem. O ponto que eu quero aqui, na verdade, eu trouxe essa reflexão apenas para fixar isso para nós. Alguém disse que os animais, eles podem ser adestrados, mas somente o ser humano, ele pode ser educado, ok? Então, o ser humano, ele é flexível nesse sentido. Ele nasce não só com a capacidade, mas também com a inclinação para o aprendizado. Você percebe isso quando você convive com uma criança. O interesse da criança em aprender, indagar, perguntar, questionar. Então, o ser humano, ele nasce com esta inclinação. Portanto, nós estamos trabalhando aqui para avançarmos um pouco mais, definições. E nós vamos começar procurando definir aqui o que é um educador cristão. Então, aí está um educador, não o cristão necessariamente, mas o educador como um todo, pode se entender como o que ou aquele que educa. E a figura aí do educador, ela se relaciona muito bem com a ideia do professor, que, por sua vez, diz respeito àquele que ensina uma ciência ou uma língua. Então, de forma bem prática, o educador é o que ou aquele que educa. O professor é aquele que ensina, ok? Agora, eu fiz um destaque especial aí, do texto de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e versículo de número 19, em que ele diz assim, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, esse é um texto que define muito bem o objetivo de um educador cristão. Então, há um pedido aqui do Douglas para que os irmãos desliguem a câmera, porque está afetando um pouco na qualidade da transmissão. Tá bom? Muito obrigado. Mas voltando aqui, aqui nós encontramos, a partir desta palavra do apóstolo Paulo, é possível identificar o grande objetivo do trabalho de um educador cristão. E esse objetivo não é outro senão o de gerar o caráter de Cristo em seus alunos. Então, Paulo, ele usa a figura de uma gestação. Tá? E não só uma gestação, mas ele também aponta aqui para o momento do parto. Então, é lógico que quando você pensa aqui, olhando para o texto do apóstolo Paulo, quando você pensa no parto, fatalmente você pensa também no processo da gestação. Então, Paulo está deixando claro que o gerar o caráter de Cristo, o gerar Cristo nas pessoas, primeiro, é um processo. E segundo, é um processo doloroso. É um processo que demanda
tempo e que demanda esforço, dedicação. Então, qual é o grande objetivo do ministério daqueles que são chamados a serem educadores cristãos? De forma objetiva, gerar Cristo, gerar o caráter de Cristo nas pessoas. Agora, e isso por meio do quê? De um processo que demanda tempo. Por meio do quê? De dedicação, que demanda o quê? Dor, sofrimento, horas de dedicações. Paulo mesmo já disse que quem tem o ministério do ensino, que haja dedicação no ensino. Então, agora, avançando aqui, observe que aí também encontra-se escrito que os que trabalham na educação cristã têm como objetivo gerar o caráter de Cristo em seus alunos. E conforme o texto informa, trata-se de um processo doloroso que requer esforço e dedicação. Agora, nesse sentido, essa tarefa tem suas raízes na responsabilidade que a igreja tem de fazer discípulo de todas as nações. Mateus capítulo 28, do 19 ao 20. Então, um outro nome, um outro título que pode ser dado a um educador cristão é o título de um discipulador. Agora, é claro que, para isto, é preciso que o educador cristão ele possua algumas qualidades, como, por exemplo, condições espirituais, condições intelectuais para orientar, ensinar e conduzir. O educador cristão, ele tem que entender também que nesse processo de discipulado, de condução, o ato de educar, o ato de ensinar, o ato de ser um educador cristão vai além da transmissão de conteúdos doutrinários. Então, o educador cristão, ele não é só aquele que transmite conhecimento, que transmite conteúdo. Pelo contrário, uma vez que, como Paulo está dizendo, que por quem de novo sinto as dores de parto, é um envolvimento de entranhas, é um envolvimento de vida na vida, de participar da vida do outro. Então, o educador cristão não é só aquele que uma vez por semana, e aí considerando a realidade da maioria das extensões aqui representadas, o papel do educador cristão vai além do que uma vez por semana você encontrar com seus alunos, seja presencialmente ou agora por alguns dias de forma virtual, e você transmitir conhecimento, conteúdo. Isso é importante? Mas o papel do educador cristão vai além disto. Está muito além disto. Ou seja, é vida na vida. Porque envolve as mais diversas áreas da vida. Quando olhamos, por exemplo, para as cartas que Paulo escreveu a Timóteo, Paulo está cumprindo o papel de um discipulador. É um pastor discipulando um jovem pastor, um pastor experiente, discipulando um jovem pastor. E Paulo, ele não fica transmitindo conteúdo, conhecimento a Timóteo. Não. Paulo trata de questões práticas, de questões da vida, da saúde física de Timóteo, da saúde emocional de Timóteo, da saúde espiritual
de Timóteo. Ou seja, o educador cristão é alguém que precisa entender que o seu papel vai além da transmissão de conteúdo. Agora, disso depende o quê? De uma boa relação entre o professor, o educador cristão, com o seu aluno. O que eu estou estabelecendo aqui é a importância de uma relação extra-sala. O professor, o educador cristão, ele deve ser alguém aberto a relações saudáveis com aquele a quem ele está ensinando. Seguindo aí, para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo, pode passar. Aí nós temos a definição das palavras. Então, as palavras educação e educar procedem do latim educare, com relação à palavra ducere, que quer dizer conduzir, levar, e educere, tirar de, retirar, criar. Educare tem o sentido de criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. Muito provavelmente oriunda do termo grego que aponta para instruir, educar, formar, ensinar, formar a inteligência, o coração e o espírito de. Olha, nós poderíamos aqui dedicar toda esta palestra a pensarmos nesses termos, nesses significados. Eu sei que a maioria, se não todos, estão olhando ou está olhando, observando cada palavra que aponta para um sentido de educação ou educar, e nós começamos a perceber que, às vezes, sem notarmos, é isso que fazemos. É conduzir, é levar, é carregar, é tirar de uma situação e colocar em outra. Ou seja, aluno, que quer dizer sem luz, o que o professor ele faz? Ele tira o aluno dessa condição de sem luz e o coloca em uma condição de luz. Ou seja, o professor tira o aluno de uma condição que ele não conhecia a respeito daquele assunto e o coloca agora em uma situação de que agora ele conhece. Então, é tirar, retirar. Olha agora essa ideia do criar. Então, o educador cristão, ele realmente tem o papel de gerar, de criar, de tornar realidade algo que ainda não existe. Alimentar. Então, o educador cristão, ele alimenta o seu aluno por meio dos seus ensinos bíblicos. Agora, formar a inteligência, o coração e o espírito. Percebam que o papel de um educador é mais do que um papel de intelectualidade. É um papel de formação intelectual, emocional e espiritual. Então, o educador cristão, ele tem que ter essa consciência de que ele atua na totalidade dos seus alunos. Você não fala só da boca para o ouvido. Você fala para a mente. Deve falar ao coração e deve crer que o que você está ensinando tem poder de tocar o espírito da pessoa. Então, o papel da educação cristã, do educador cristão, é trabalhar a totalidade, a integralidade do aluno. Agora, para avançarmos um pouco mais, observe que aí embaixo nós temos a divisão em 4 partes da missão da educação. Você pode ver aí, processo,
Então, gravem isto. A educação não é algo acabado. A educação não é algo finalizado. Não, pelo contrário. A educação, ela é um processo. Ela acontece, além de ser um processo dinâmico, ela também acontece dentro desse processo que jamais acaba. Tá? Então, por exemplo, alguém poderá dizer, mas quando nós estivermos na eternidade com o Senhor, isso vai acabar. Eu acredito que não, porque estaremos com o Senhor e agora Ele nos ensinará. Tá? Por toda a eternidade. Ele nos falará de coisas inefáveis, como Paulo disse, que o que o ouvido não ouviu, o que o coração não sentiu, é o que está preparado. Então, acredito piamente que esse processo de aprendizado, ele perdurará por toda a eternidade. Naturalmente que aprenderemos agora com aquele que é o mestre por excelência. Mas a educação cristã, e esse é o nosso ponto, não é algo acabado, mas é um processo dinâmico, contínuo, que jamais acaba. É um trabalho para a vida toda. Você quer ver que é um trabalho para a vida toda, que é um processo inacabado? Quando é que você começa a exercer o seu papel de educador cristão? É na sala de aula? Ora, se for na sala de aula, eu preciso conversar com o seu coordenador para nós revermos isto. Porque o trabalho de um educador cristão, de um professor, ele não começa na sala de aula. Ele começa antes, na elaboração da aula, na sua preparação. Tá? Então, é antes. Então, a educação cristã, ela se divide em 3 etapas, para comprovar que é um processo antes da aula, durante a aula e depois da aula. Antes, o preparo, durante a aula em si, e depois você tem o trabalho de orar para que Deus aplique aquelas verdades ao coração do seu aluno. Você tem que avaliar o aluno, embora essa avaliação ela também tenha que ocorrer durante a aula, a participação, o crescimento do aluno, o aprendizado do aluno, mas também a disponibilidade do professor em se envolver com a vida do aluno. Veja, então, que educação é um processo. Mais do que isso, educação também é uma transmissão de valores. Porque educar é mais do que transmitir conteúdo, como eu tenho dito. Educar é transmitir experiência, valores, interpretações, relação professor e aluno, aluno e professor, aluno e aluno. A formação de um homem é feita por outro homem. Então, eu tenho que entender que a educação cristã é mais do que transmissão de conteúdo, é transmitir experiência, valores, interpretação bíblica de livro, da vida, do tempo. Então, mais do que nunca, nós vivemos dias em que os nossos alunos querem uma interpretação nossa a respeito do que estamos vivendo. Então, esse é o papel também de quem milita na educação cristã. Mais do que isso, educação também é um processo de interiorização, porque isso quer dizer, educar é assimilar, é acomodar valores que passa de uma pessoa para a outra.
Então, o que seria esse processo de interiorização? Aquilo que o professor passa, aquilo que o educador cristão passa, tem que ser passado de tal forma que isso seja assimilado pelo aluno. Aí envolve didática, que é o que nós também aprenderemos ainda durante esta semana de atualização da docência da FAESP. Mas o professor, o educador cristão, ele precisa se preocupar com a assimilação do aluno, a acomodação. Agora, é só um toque aqui, rápido, é claro, que não temos tempo para isso, que eu preciso avançar um pouco, para que o professor consiga isto, ele precisa ter uma capacidade de leitura do seu tempo. E aí, falando estritamente da teologia, a teologia, ela é fruto do seu tempo. A teologia, ela, embora ela se proponha a estudar a respeito de Deus, mas a teologia não é um labor divino. A teologia é um labor humano, é um trabalho humano, é uma resposta do homem à revelação de Deus. Então, uma vez que a teologia ela é um labor humano ou uma resposta do homem à revelação de Deus, ela vai sendo moldada de acordo com o seu tempo, respondendo os anseios do seu tempo. Ou seja, isso impõe ao educador cristão a necessidade dele conseguir ler o seu tempo. A leitura que você fizer do seu tempo poderá te ajudar na aplicação dos seus ensinos e, consequentemente, a assimilação do seu aluno. E, finalmente, a educação também ela tem como princípio a transformação, que é a verdade aprendida deve ser colocada em prática. Então, você ajuda o aluno a interpretar o mundo a partir do seu ensino e agora, então, você aponta para o aluno o caminho que ele agora deve trilhar praticando o que ele tem aprendido. Quer ver que isso é verdade? Pode passar, Douglas. Nós veremos isso agora. Então, a educação cristã atua no sentido de moldar o cristão rumo à maturidade perfeita existente somente em Cristo Jesus. Encontramos no Salmo 25 alguns aspectos de Deus como mestre por excelência, dos quais a educação cristã também deve se pautar. Então, quando você olha para os Salmos 25, você encontra ali nos versos 8, 9 e 12 alguns pontos que nos mostram Deus como mestre e que, claro, devemos seguir esse modelo. Então, por exemplo, qual é o papel da educação? O modelo deixado pelo próprio Deus. Ele aponta. Então, apontar aqui é mostrar o caminho. Então, a educação cristã, o educador cristão, ele é aquele que exerce o papel de apontar o caminho a ser seguido. Salmos 25 e 9. Deus é aquele que guia. Então, guiar aqui é caminhar junto. Ok? Então, você não só aponta o caminho, mas primeiro você aponta. Você diz, olha, aquele é o caminho. Depois que você aponta o caminho, o educador cristão, ele faz o quê? Ele diz, agora eu vou te ensinar a caminhar neste caminho, a andar neste caminho, a trilhar este caminho. Então, primeiro você mostra qual é o caminho, depois você ensina como andar neste caminho, e depois ensinar, 25 e 9. Ensinar aqui tem uma relação com autonomia.
não confundam, por favor, não confundam autonomia com anomia. Autonomia é você ensinar o aluno de tal forma que ele consiga, por si mesmo, caminhar corretamente, trilhar o caminho correto e da forma correta. Isso é autonomia. Anomia é viver sem lei, é viver sem um amparo, é viver sem uma autoridade sobre a pessoa. Então, não confundam autonomia com anomia. Esse ensinar do Salmo 25, versículo 9, é produzir alunos autônomos, que por si só assimilaram, absorveram, apreenderam tão bem o que você ensinou, que agora ele consegue caminhar e consegue também ensinar a outros. E, finalmente, instrui. Salmo 25 e 12, que aqui é um ato contínuo e interminável. Essa instrução tem a ideia, aqui, na verdade, é um processo crescente. Você mostra o caminho, caminha com aquela pessoa para ensiná-la, ensina dando autonomia, e mesmo quando essa pessoa estiver já em condições de caminhar por si só, quando ela precisar, ela volta em você e você a instrui. Então, o próprio professor, o próprio educador cristão, ele deve ter pessoas a quem ele possa recorrer para ser instruído também. Ok? Então, grave bem isso. O papel do educador cristão é apontar, guiar, ensinar e instruir. Vamos lá? Eu preciso entrar agora aqui nesta parte. Não tem como tratar sobre o educador cristão e espiritualidade sem reavaliarmos o papel de um educador cristão. Mas agora chegamos a esta parte em que trataremos um pouco sobre a espiritualidade em si. Tá? Então, a espiritualidade, ela aponta para a qualidade do que ou de quem é espiritual. Então, eu diria que a espiritualidade é a materialização, tá, de uma vida espiritual. Eu diria também que a espiritualidade é a parte visível de uma vida espiritual. Tá? Alguém pode dizer, eu sou espiritual. Ok. Isso, quem poderá dizer para você que não? Ou dizer para essa pessoa que não? Porque isso é subjetivo. Além de subjetivo, quando você fala de espiritual, você está falando de algo, pelo menos inicialmente, invisível. Né? Ainda que esse também é um assunto a se discutir, porque eu entendo que, biblicamente falando, historicamente falando, por exemplo, um ato de conversar ou ter um diálogo saudável com alguém pautado nos princípios da palavra de Deus, também é um ato espiritual. Né? Enfim, mas, inicialmente, você entende algo espiritual como algo invisível. Então, alguém diz, eu sou espiritual. Tá bom. Agora, espera-se que esta vida espiritual ela seja concretizada. Então, e aí, então, entende-se essa prática de uma vida espiritual como sendo ou a espiritualidade. Então, o homem espiritual é aquele que anda no espírito. E aí, em dois sentidos. Gálatas 5,16 e Gálatas 5,25. Tá? O que você tem aqui? Gálatas 5,16 é um aspecto negativo. Não tô usando aqui a palavra negativo no sentido de ser ruim. Negativo é de negar. Então, Gálatas 5,16, o homem espiritual é aquele que é capaz de negar o pecado. Já Gálatas 5,25 é um aspecto positivo.
quando o homem, ele reflete, ele evidencia a sua vida espiritual para as pessoas, que é o andar no espírito. Então, é evidenciar. E aí sim é onde ocorre a espiritualidade. Agora, qual é o fruto do espírito? Muito se fala sobre os frutos do espírito. No entanto, Paulo, aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do espírito, que possui camadas, né? O fruto do espírito é o amor. Tá? Agora, alguém pode perguntar, qual é a melhor forma de se demonstrar uma verdadeira, genuína e saudável espiritualidade? Ora, se espiritualidade é a materialização de uma vida espiritual, a vida espiritual, ela é negar o pecado e andar no espírito, e o fruto do espírito é o amor, qual é a maior manifestação de uma saudável espiritualidade? Ora, não é outra senão o amor. Ok? O amor. Então, como é que eu demonstro a espiritualidade verdadeira e genuína? Pelo amor. Aliás, o amor é a maior evidência de uma verdadeira espiritualidade. Porque, por exemplo, alguém pode achar que um homem é muito espiritual pelo muito falar em línguas. Não vou entrar no mérito da questão, porque Paulo, ele mesmo diz, né, que ele falava mais línguas do que os outros. Enfim, mas esse é um outro ponto. E nós cremos, como pentecostais, indiscutivelmente, e que o falar em línguas edifica a nós mesmos. Agora, nós temos que entender que o falar em línguas não é a maior evidência de espiritualidade. Alguém pode se julgar muito espiritual por ser capaz de, em nome de Jesus, curar o enfermo. Agora, cá entre nós, esses sinais o diabo também pode gerar. A Bíblia, ela mesma ensina que, se necessário, o diabo faz descer fogo do céu, e que, inclusive, sendo capaz de enganar até os escolhidos. Agora, o amor, só Deus pode gerar. Não dá para imaginar Satanás induzindo pessoas a amar. O amor é a maior evidência de uma espiritualidade genuína e saudável. Um outro ponto, não podemos confundir espiritualidade com divinização. Na verdade, a santificação não é o processo pelo qual Deus diviniza o homem. Não. A santificação é o processo de reumanização do homem. Quando alguém faz algo muito ruim, o que se diz? Ele é um desumano. Porque o pecado desumanizou as pessoas. A santificação reumaniza as pessoas. E a maior demonstração de humanidade, no sentido de bondade, generosidade, solidariedade, empatia, é o amor. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. O amor é a maior evidência de uma espiritualidade genuinamente bíblica e saudável. Pensando nisso, olha o que Perry de Dawes ele diz. Ele mostra que a motivação, conforme você vê aí na tela, a motivação de um educador cristão deve pautar nas seguintes bases. Olha só. Primeiro, o coração do educador deve ser motivado pelo amor. Segundo,
O desejo do educador cristão deve ser o de ver pessoas crescendo na fé. Terceiro, o ministério educacional não deve ser egoísta, mas um serviço aos outros. O ministério do ensino deve ser apresentado como um dom de amor aos outros. Então, percebam que o educador cristão que desenvolve uma espiritualidade saudável nunca trabalhará para si mesmo, mas sempre pelo outro. Ele nunca vai buscar, em primeiro lugar, os seus próprios interesses. Porque ele alcançou uma maturidade cristã tão bíblica, bem fundamentada, que ele reflete o amor de Cristo, ele reflete o caráter de Cristo, ele reflete o caráter do próprio Deus, que demonstrado em Cristo, trabalha pelo outro, em detrimento de si mesmo. Então, quando Deus chama Abraão, Deus não diz, eu vou te abençoar para que você seja abençoado. Não, eu vou te abençoar para que você abençoe os outros. Isso é um princípio de Deus. E Jesus materializa isso de forma perfeita, quando, em cumprimento a Isaías 61, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aquele texto que todos nós conhecemos. Agora, não é para mim, é em mim, para quê? Dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos. Então, é em mim para os outros, não é em mim para mim. Então, quando o educador cristão, ele desenvolve uma espiritualidade genuinamente bíblica e saudável, a maior evidência é ele, em detrimento de si mesmo, trabalhar em favor do outro, esmerar-se pelo crescimento do outro, dos seus alunos, dos seus educandos. Tá? Então, o conceito, seguindo aí, o conceito de uma vida espiritual pode ser compreendido sobre 2 pontos. Então, se nós estamos falando que a espiritualidade é a materialização daquilo que chamamos de uma vida espiritual, qual é o conceito de uma vida espiritual? Para entendermos isso, podemos dividir de 2 formas. Primeiro, andar com Deus, e segundo, o coração. Por que eu coloquei assim? Porque esse andar com Deus é aquilo que é feito, aquilo que é praticado, aquilo que é extra de mim, é fora de mim. Então, esse andar com Deus é comunhão com Deus, é vida com Deus. Agora, esse andar com Deus e esse comungar ou ter comunhão com Deus, isso se refletirá principalmente de que forma? Se não na minha relação interpessoal com as outras pessoas. Isso é para nós pensarmos. Então, se eu de fato ando com Deus, se eu de fato tenho comunhão com Deus, João, ele fala isso diversas vezes, enfaticamente, que uma das formas, ou a forma de você demonstrar que ama a Deus, tem comunhão com Deus, é amando o seu irmão. Então, onde se desaguará a minha comunhão com Deus, se não no próximo, se não na minha relação com os meus alunos? Então, qual é a forma com que eu trato aqueles a quem Deus colocou no meu caminho, em sala de aula, para eu ensinar? A minha vida com Deus
em secreto, ela será evidenciada na forma com que eu trato esses meus alunos. E aí eu estou falando aqui estritamente do papel do educador cristão. E esse tratar o aluno não é só tratar com dignidade, tratar com educação, mas é o quanto eu estou disposto a me dedicar na preparação da aula, no esmero na aquisição de literatura, na minha formação, no meu preparo. Porque se eu amo alguém, eu quero o melhor para esse alguém. Ah, mas isso é espiritualidade? Claro que é. Se preciso, a gente reconstrói aqui o que eu estou tentando construir. De que espiritualidade é a materialização de uma vida espiritual, que, por sua vez, é negar o pecado e andar no espírito, que, por sua vez, o fruto do espírito é o amor. E esse amor deságua no quê? De que a minha motivação em educar, em ensinar, é o amor. De que o meu desejo é o crescimento do meu aluno. De que o meu ministério é pautado em servir o outro e não a mim mesmo. Ora, se eu tenho esse nível de amor e de espiritualidade, como será a minha relação com os meus alunos? Volto a dizer, não só na forma com que eu os trato, não só na forma com que eu lido com eles em sala de aula, mas o quanto eu estou disposto a investir horas de preparo de aula, leitura, o quanto eu estou disposto a parar para ouvir o aluno após uma aula ou em um outro momento em que você tiver disponibilidade, e o quanto você está disponível a isso. Ah, mas aí já é demais. Mas esse é o papel do educador cristão. Ah, mas eu não ganho ao ponto de fazer a este nível. Pois é. E agora? Essa reflexão sobre o amor, é disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. É a respeito desse doar-se. Em um primeiro momento, sem querer nada em troca. Então, a vida espiritual, ela pode ser compreendida sobre dois pontos. Primeiro, esse andar com Deus, que é a comunhão, é a vida com Deus que desaguará na vida dos meus alunos. Volto a dizer, estritamente tratando aqui sobre a questão da educação cristã. E, em segundo lugar, o coração. Aí já não é mais o andar com Deus, o fazer algo. Não, aí já é uma ação interna. E quando eu falo de coração, eu estou falando sobre a fonte de todas as coisas. Poderíamos falar sobre o coração em vários aspectos, o pensamento judeu sobre coração, o pensamento dos apóstolos, o pensamento dos pais da igreja, dos reformadores, enfim. Mas não é o nosso ponto aqui hoje. Mas eu poderia dizer que o coração aqui é de onde tudo procede. Aquilo que Jonathan Edwards chamou de afeição, ou afeições. O que seriam estas afeições? É o sentimento por detrás do sentimento. Interessante isso, né? O que seria esse sentimento por detrás dos sentimentos?
A ira, e aí, usando um exemplo do próprio Edwards, a ira que um crente sente diante de um ato de injustiça, essa ira é provocada por uma afeição positiva, que é moldada pelo Espírito Santo. Então, internamente, o Espírito Santo atuou em mim, e ele atuou de forma tão profunda que este sentimento, nesta parte tão profunda do meu ser, gera essa indignação com atos de injustiça. Por outro lado, uma ira carnal, segundo o próprio Edwards, é também uma demonstração de uma afeição não tocada pelo Espírito Santo. Então, é o sentimento por detrás do sentimento. É de onde tudo procede. É o sentimento mais profundo. Então, o conceito de uma vida espiritual é essa comunhão com Deus, esse andar com Deus, que desaguará na vida das pessoas, no nosso caso, dos nossos alunos, a quem dedicamos a nossa vida. Agora, esse andar com Deus, e aí é dois pontos aqui. Além de ser fruto de uma ação do próprio Deus em nos conduzir por esta comunhão, quanto mais andamos com Deus, mais ele toca nas nossas afeições, no nosso coração. Então, por vida espiritual, entendam isso. Andar com Deus, comungar com Deus, que desaguará positivamente na vida dos meus alunos, e esse trabalhar de Deus no meu interior. Tá? Douglas, pode passar, por favor. Agora, educação cristã e espiritualidade. Trabalhamos até aqui essa questão das definições. Eu prometo que não vou lhes cansar, mas chegamos ao ponto de tratarmos um pouco sobre educação cristã e espiritualidade. Eu lancei aqui as bases, tá, de algumas reavaliações, considerando que todos aqui sabem do que nós estamos falando, conhecem sobre o assunto. E agora vai ficar mais fácil de nós compreendermos e respondermos essas três perguntas. Há alguma relação entre educação cristã e espiritualidade? Então, aí eu pergunto, indago você, desafio você, com base no que nós conversamos até agora, há alguma relação entre educação cristã e espiritualidade? A depender da sua resposta, se a resposta for positiva, ou seja, que sim, há relação entre educação cristã e espiritualidade, quais seriam essas relações? Uma vez identificado, de que forma a espiritualidade pode e deve influenciar o trabalho da educação cristã? E aí, eu levanto uma questão aqui da necessidade de se redirecionar o olhar. Não é só olhar numa outra direção, mas é mudar também o lugar de onde olhamos, mudar a perspectiva. Vamos redirecionar o olhar. Ser um educador cristão é uma vocação. Para um pouco aqui. Você sabe que essa é uma discussão muito forte, inclusive, na área da educação extra-cristã, né? A gente usa a palavra secular, mas essa palavra secular ela acaba trazendo aí uma conotação negativa, né? Mas a educação extra-cristã, a educação geral, há uma discussão muito forte entre os educadores se ser professor é uma vocação. Tá? Por quê? É aquele problema da vocação e da profissão.
porque eles dizem que é exatamente o fato das pessoas verem a profissão de professor como, ou o professor como um vocacionado, é que não é remunerado como mereceria. E às vezes não é visto como um profissional. Mas esse é um ponto também para, em uma outra ocasião, nós conversarmos. Até que ponto vocação e profissão são ligados um ao outro ou desligados. É uma questão a se levantar. Eu estou instigando vocês aqui, porque vocês atuam nessa área, é uma coisa a se pensar. Mas vamos lá. Eu só parei aqui para levantar isso, até para vocês pesquisarem, buscarem conhecer, e você que conhece também, numa data oportuna, compartilhar sobre isso, que isso é muito importante. Mas seguindo aqui, ser um educador cristão é uma vocação que vai além da esfera natural. Então, há sim a vocação natural, que é aquela inclinação, o pender para o lado, tá? Tudo bem, tá? Mas o educador cristão possui uma vocação que ultrapassa, que transcende o natural. Por quê? Porque trata-se de algo que tem sua fonte em Deus. Então, uma vez que alguém se propõe a atender o chamado de Deus para ensinar princípios cristãos, no nosso caso aqui, bem específico, teologia, então é preciso encarar isso como uma vocação divina, como um chamado, como você sendo alguém que foi chamado por Deus para isso. Tá? Claro, isso tem o seu lado honroso, uma tarefa nobre, mas há implicações nisso. Tá? Então, qual é, então, a missão do educador cristão nesse sentido? Mas observem, uma vez que Deus é a fonte de uma vocação, ou da vocação de um educador cristão, esta fonte, grave bem isso, a fonte, ela não é algo apenas que se restringe ao chamado. Isso é muito importante. Quando eu falo que Deus é a fonte da vocação de um educador cristão, isso implica em dizer que a fonte determina os métodos e os objetivos. Então, se é Deus quem te chamou para exercer a função ou a vocação de educador cristão, então é o próprio Deus quem determina os métodos e os objetivos a serem alcançados. Sendo assim, o educador cristão possui uma missão que transcende as expectativas humanas na educação. Ora, se a educação cristã ela está além de uma vocação natural, logo as suas expectativas também estão além. Então, o educador cristão, qual é a sua missão? Primeiro, agradar a Deus. Essa é a sua primeira missão. Agradar a Deus. Enquanto você prepara a sua aula, busque agradar a Deus, fazendo da melhor forma possível. Enquanto você leciona, entenda, você está fazendo aquilo ali para agradar a Deus. No trabalho pós-aula de um professor, de um educador cristão, faça para agradar a Deus, como sendo para Deus. E a segunda missão, edificar e treinar a igreja de Cristo. Edificar aqui é consolidar, mas não é só consolidar. Edificar aqui é trabalhar nas bases. E o construtor
sabe melhor do que eu, de que trabalhar nas bases é investir e trabalhar onde não é visto. Então, o educador cristão é aquele que trabalha numa dimensão que nem sempre é vista pelas pessoas. É o trabalho da edificação, do lançar base. E o treinar aqui é preparar a igreja. Preparar a igreja para o que ela de fato deve ser. Esse é o seu papel. Esse é o nosso papel. Edificar, consolidar, ser capaz de trabalhar onde às vezes não é visto, não é lembrado, não é reconhecido. Esse é o nosso papel. E também treinar a igreja. Efésios 4, a partir do verso 11. Ali está também, nos dons ministeriais, parte, ali é o ministério do ensino. Aliás, todos aqueles dons são relacionados à palavra, mas tem ali específico que é do ensino. Mestres e doutores. E que trabalham para quê? Para o aperfeiçoamento, o treinamento. Do quê? Do corpo de Cristo. Para quê? Para o exercício do ministério. E qual é a evidência? Que todos alcancem a estatura de varão perfeito. Esse é o nosso papel. Então, nossa missão, agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Sendo fiel. Fidelidade. Lealdade. Então, qual é o critério? Qual é o critério de Deus avaliar o trabalho de alguém, de um educador cristão? Fidelidade ou infidelidade. Então, esta é a nossa missão: agradar a Deus, edificar e treinar a igreja. Pode passar, Douglas, por favor. Ainda sobre o redirecionar o olhar, o educador cristão que tiver a consciência de que deve agradar a Deus e que trabalha na edificação da igreja, tem maiores condições de não negociar o instrumento a ser usado no cumprimento de sua missão. Qual é esse instrumento? As Escrituras. As Escrituras. Então, abaixo aí você percebe, observe bem, há muitas propostas de inovações para a educação como um todo, inclusive na cristã. Então, por exemplo, você pega aí a educação geral, né? Quem é professor sabe aqui do que eu vou dizer rapidamente. A LDB de 1996, que traz uma nova perspectiva sobre a avaliação da aprendizagem. O que é aquilo ali? É uma inovação. Tá? É a autonomia do aluno, o protagonismo do aluno. O professor se torna apenas um mediador. Tá? Porque, de acordo com os que defendem isso aí, o professor era tido como uma figura autoritária. O aluno tinha medo e, por isso, tinha evasão escolar. Por que eu estou trazendo isso aqui? Tinha ali a LDB de 60, e depois de 71, e finalmente a de 96. Essa questão entre outras coisas, da avaliação, uma nova forma de avaliar o aluno. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque há constantes propostas de inovações para a educação. E, querendo ou não, isso afeta também a educação cristã. Então, nós somos pressionados constantemente a mudar o método, mudar as abordagens, mudar aquilo que pregamos, aquilo que cremos. Então, a esse respeito, conforme está escrito aí, o educador cristão deve ter a firmeza de não negociar os princípios básicos.
principalmente de que o seu principal instrumento de ensino é a palavra de Deus. Então, nós vivemos esta pressão constantemente, principalmente aí nesse tempo pós-moderno, ok? E mais do que nunca, a igreja, ela precisa, ou o educador cristão precisa se comprometer com as escrituras e com, no nosso caso da FAESP, com a nossa confessionalidade. Então, você professor, você professora, você coordenador de extensões, coordenadora de extensão, atente para isso. Somos atacados, somos pressionados constantemente a revermos, reavaliarmos. Ok, aquilo que pode ser flexibilizado, claro, nós vamos fazer isso. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Há alguns anos atrás, isso era impensável, mas aqui estamos nós, utilizando desse recurso virtual, da tecnologia. Isso aqui é uma flexibilização. Agora, o inegociável tem que estar bem claro diante de nós. Então, regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. No que diz respeito à confessionalidade da FAESP, nós somos assembleianos, pentecostais, e cremos desta forma e ensinamos isto. Tá bom? Então, é preciso tratarmos a respeito disso. Pode passar, Douglas. E agora chegamos aí ao final, o educador cristão e a espiritualidade. A espiritualidade do educador cristão deve fundamentar-se em, primeiro, dignidade pessoal. Então, a espiritualidade do educador cristão deve estar fundamentada, primeiro, dignidade pessoal. Atos 20, 31. Paulo falando à igreja que estava em Éfeso, em especial aos anciãos, ele trata sobre isso. Tá? Eu faço até questão de ler esse texto aqui, ou para vocês, ou aqueles que acompanharem com vocês. Se não der para ler aí, você anota, depois você medita com mais tempo. Mas olha o que diz, Atos 20 e 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo está se despedindo desses irmãos, né, por ocasião da sua terceira e última viagem missionária, e ele está trabalhando exatamente essa ideia. A ideia da sua dignidade pessoal. E a sua dignidade pessoal tinha relação direta com o quê? Dignidade está diretamente relacionada à autoridade. Porque o que seria autoridade? Autoridade é ser digno de ser ouvido. Por isso que alguém que perde a autoridade, dificilmente ele pode reconquistá-la? Pode, mas é muito difícil. Porque a autoridade está relacionada à dignidade. Uma pessoa com autoridade é uma pessoa que é digna de ser ouvida. Um professor que possui autoridade é um professor digno de ser ouvido. O aluno, ele senta e diz, este vale a pena ouvir, esta vale a pena ouvir. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Este ou esta são dignos de serem ouvidos.
Percebe quando Jesus ele envia as cartas às 7 igrejas da Ásia? Antes da mensagem, ele se apresentava. Ele sempre dizia: isto diz aquele que é verdadeiro, que é santo, que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Por que ele está fazendo isso? Ele está mostrando a sua patente. Em outras palavras, ele está dizendo: quem está falando é digno de ser ouvido. Então, o educador cristão, ele precisa ter o cuidado com a sua dignidade pessoal. A sua dignidade pessoal está relacionada à sua autoridade. E isso tem relação com respeito. E esse respeito não é imposto, ele é conquistado. E ele é conquistado pelo tempo, pelo convívio, pelo trato, pela demonstração de condições de ocupar o lugar que se ocupa. No caso de um professor, demonstrar, não falando que é, mas demonstrando no processo que você está pronto a dar aula. E aí é onde chegamos, então, nessa dignidade que tem relação direta com a autoridade, que se manifesta em diferentes áreas, como, por exemplo, conforme está aí, a autoridade moral. A autoridade moral, que também tem relação aí com vida íntegra em todos os aspectos, a autoridade moral tem aqui uma relação com duas coisas que eu quero destacar. Crer no que ensina. Você precisa crer no que você ensina. Agora, Paulo, ele tinha condições, porque Romanos 1,16, ele fala o que pensa e crê sobre o evangelho, que ele diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele repete isso em 1 Coríntios, capítulo 1, 22 ao 24, e isso é tão real nele que ele não negocia a mensagem. Então, eu demonstro nas minhas convicções e na forma com que eu ensino, que eu não só ensino, como eu creio naquilo que eu estou ensinando. E segundo, viver o que ensina. 1 Coríntios 4,16, capítulo 11, verso 1, Filipenses 3,17, Paulo convoca os irmãos a olhem para mim, sede meus imitadores. Isso é peso de autoridade. Então, a autoridade moral e também a autoridade espiritual. Um educador cristão, ele tem de ter autoridade espiritual. Como é que ele adquire isto? Autoridade espiritual, estudo das escrituras. A autoridade ou assiduidade nos cultos. Um professor que não frequenta os cultos e o aluno está observando. Um coordenador que não frequenta os cultos, os alunos estão observando. Então, como é que eu galgo isso? Como é que eu alcanço isso? Como é que eu construo essa relação de dignidade pessoal, de exercício de autoridade de forma respeitosa, conquistada, e que os alunos, eles me respeitam e é uma relação saudável? É isso aí. Autoridade moral. Crer no que ensina, viver o que ensina, autoridade espiritual, estudo das escrituras, assiduidade nos cultos, lealdade à liderança, fidelidade à sua liderança, submissão à sua liderança, participar das ceias, frequentar os cultos de ensino. É uma construção, comunhão por meio da oração. E, finalmente, autoridade intelectual. Porque
A intelectualidade não é menos importante do que a oração, principalmente para um educador cristão. Quem é que deu ao homem a capacidade de intelectualidade, de pensar, raciocinar, articular um pensamento? Quem é que criou isso no homem? Deus. E o que Deus cria é bom ou é ruim? É bom. Principalmente um educador cristão, ele precisa se desenvolver intelectualmente falando, e o aluno precisa perceber o progresso desse professor. Um professor que o aluno não percebe um progresso, é sempre a mesma coisa, sempre ali. Não, procure crescer, procure aumentar o seu, a sua capacidade intelectual, adquirindo bons livros. Eu sei, livro é caro, e como é caro, mas se esforce. Existem meios para você adquirir literaturas mais baratas. Faça um curso. Se você não tem ainda uma graduação em teologia, procure fazer. A FAESP está de portas abertas para isso. Se você já tem uma graduação, faça uma pós-graduação. Tem condições de fazer um mestrado? Faça um mestrado. Ah, mas eu já tenho mestrado. Ingresse no doutorado. Ah, eu já tenho doutorado. Ingresse no pós-doutorado. Então, é preciso também galgar a autoridade intelectual. E, finalmente, fidelidade doutrinária. Como é que você demonstra isso? Consciência de sua vocação. Você prepara sucessores. É por isso que nós fizemos questão de pedir que os coordenadores indicassem pelo menos 2 alunos que, a seu ver, possuem inclinação a lecionar. Então, você precisa lecionar e ser capaz de identificar no seu grupo alunos que tenham aptidão, para que você prepare essas pessoas, para que você treine essas pessoas, para que você faculte a oportunidade a essas pessoas também de exercerem o papel de educador cristão. E, sobretudo, a espiritualidade do educador cristão é demonstrada no quanto esse alguém aprende com o mestre por excelência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu tentei aqui correr o máximo, a hora avançou, peço desculpa aos irmãos, mas para mim foi uma alegria estar compartilhando isso que eu tenho preparado já há algum tempo para compartilhar com os irmãos. Eu não sei se há perguntas, o Douglas tem liberdade de entrar aí, se houver pergunta. Vamos lá, então. Temos algumas perguntas aqui, pastor Elias. Nós vamos estar fazendo. Eu peço aos irmãos que desativem, por favor, a câmera e o microfone, e pode escrever as perguntas aqui no chat também, tá bom? Nós separamos algumas aqui e vamos estar fazendo. O Ronaldo de Jesus dos Santos, ele faz a seguinte pergunta, pastor Elias: qual a estratégia para os desafios da nossa evasão, seja nos núcleos teológicos, sejam em nossas EBDs? O problema da evasão é crônico, né? E ele, isso é, o problema da evasão não diz respeito só ao estudo da teologia. No geral. Você tem problema de evasão no ensino fundamental, no médio, em graduações que não sejam de teologia, em curso de pós-graduação estrito e lato sensu, enfim. Esse é um problema, inicialmente, do ser humano. Né?
é do ser humano o problema do começar e não terminar. Então, esse é um ponto. Agora, por outro lado, é preciso também que nós tenhamos a capacidade, a coragem de autocrítica, de avaliar, nos autoavaliarmos e vermos se o problema da evasão é só um problema do aluno que desistiu ou se está havendo algum problema relacionado a nós, seja na parte administrativa, seja na parte da própria docência. Então, é preciso ter esse olhar corajoso de autocrítica. Né? Esse é um outro ponto. Agora, há um problema também, que isso aí, talvez alguns aqui vão concordar ou não, né? Mas às vezes nós falamos assim, começa assim mesmo, com 30, 40 alunos e termina com 10. Então parece que já há em nós uma predisposição para isso. Então acho que nós temos que mudar um pouco esse discurso e trabalharmos para que aqueles que entraram permaneçam. Agora sim, respondendo então objetivamente a pergunta, ou pelo menos tentando responder, eu diria que é importante essa relação extra-sala de aula, que eu abordei aqui na nossa exposição, motivada pelo amor. O professor e o coordenador devem acompanhar o aluno além da sala de aula, procurar saber como está o aluno, o que ele tem achado do curso, como está a vida do aluno, claro que dentro daquilo que o aluno permitir que se conheça. Então, acho que esse relacionamento extra sala de aula ajudará na diminuição da evasão. Quanto àqueles que já saíram, promover um evento, um encontro com aqueles que já foram alunos aí da FAESP na sua extensão, trazendo-os. Faça aí um encontro, um dia de uma reflexão teológica, faz um café, convida esses alunos, traga-os de volta, mostra algumas mudanças que têm acontecido e pode ser uma forma de você trazê-los também de volta para estudar conosco. É basicamente isso aí, espero ter respondido. Inclusive, nós temos um curso intensivo de missiologia, né? Então, fica aí, entre em contato conosco, com a nossa secretaria, uma tarde ou uma noite, tarde e noite, com um intensivão sobre missiologia. Exatamente. São formas, né, de você trazer de volta esses alunos, né? E trabalhar não só remediando, que é procurando fazer algum evento para trazer esses alunos de volta, mas também no sentido de prevenção, como nesse relacionamento, eu insisto, extra sala de aula, o envolvimento de vida na vida, vida na vida. É preciso que o professor e o coordenador entenda a importância desta relação professor e aluno, aluno e professor, aluno e aluno. A Bianca faz a seguinte pergunta: será que outras formações seculares ajudam ou atrapalham na vida do educador cristão? Formações seculares. Ajuda. Aliás, todo aprendizado é bem-vindo. Agora, existem aqueles cursos, né, ou seja, graduação ou pós-graduação, curso livre, que vão ajudar pontualmente, especificamente na área da educação. Então, por exemplo, uma licenciatura em pedagogia, com certeza ajudará, te dará aí uma visão ampla da educação, a história da educação, o desenvolvimento da educação, didáticas para você aplicar uma aula, enfim, então, pedagogia, você tem aí pós-graduações na área da educação, então, sem dúvida, se você tem a oportunidade e a disposição para buscar outras áreas do conhecimento, faça, e se você atua e milita na área da educação,
opte por aqueles cursos que vão contribuir com você nesta área. Agora, além dos cursos chamados seculares, né, eu tenho um pouquinho de restrição, porque essa palavra secular, ela está banalizada, dá um aspecto de não sagrado, né, algo que não pertence a Deus e que até desagrada a Deus, mas vamos lá. Se você quer fazer um curso, além desses cursos chamados seculares, você tem aí opções de vários cursos na área da teologia, pós-graduações, mestrado, graduação, doutorado, enfim, é sempre muito bem-vindo. Ótimo, então. Vamos para mais uma pergunta. Quais são as marcas principais de uma pessoa vocacionada à educação cristã? Na visão do senhor, quais são as marcas essenciais para essa pessoa vocacionada à educação cristã? Bom, primeiro, a palavra vocação vem aí do latim vocare, que quer dizer inclinar, ou pender para o lado. Então, pelo sentido da própria palavra, você já entende que por vocação é a pessoa que é inclinada para aquilo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa observar é se ela possui inclinação para aquilo, se ela possui aptidão. E eu vou até usar uma outra palavra, se há paixão no coração dela quando ela pensa nisso. Então, quando você pensa em educação, isto faz o seu coração arder, isso faz o seu coração bater mais forte? Se sim, eu não diria que é uma garantia, mas é um provável sinal de que você é vocacionado à área da educação. Okay? Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que eu diria, uma pessoa vocacionada à educação, ela necessariamente será inclinada aos estudos, ela será inclinada à leitura, ela será inclinada à busca pelo conhecimento. Eu, particularmente, duvido da chamada de alguém para o ministério da palavra e do ensino que não gosta de ler, ou que, pelo menos, não busque criar o hábito da leitura, porque, de repente, a pessoa não tem o hábito, mas ela entende que ela é vocacionada ao ministério da palavra e ela, então, entende que ela tem que se envolver com a leitura. Então, primeiro, a inclinação. Segundo, a inclinação também para o aprendizado. E o amor. Amor pelas pessoas, o desejo que as pessoas aprendam, o desejo que as pessoas cresçam. Eu acho que essas são as 3 marcas que eu colocaria. Tem mais, mas essas seriam as principais. Inclinação para a educação, inclinação para o aprendizado e também o desejo que as pessoas cresçam e melhorem a cada dia, e eu me ponho à disposição delas para que elas, então, aprendam. Ótimo, então. Vamos fechar, nós temos aqui já 9h09 agora, vamos fechar com uma pergunta do Kleber Wood Maciel. Ele faz a seguinte pergunta: a paz do Senhor, pastor Elias, os desafios para o educador cristão são muitos. O que o Senhor tem para nos instruir acerca de alunos obreiros que não têm fidelidade nas aulas? Hoje, qualquer evento extra parece ser prioridade em relação à teologia. Deixam as aulas sem justificar. Essa dificuldade seria uma falha na liderança ou uma falha de interesse nas aulas? Seria nossas aulas sem conteúdos? Bom, é aquilo que eu falei um pouco na parte da evasão, mas essa pergunta dá para nós abordarmos sobre um outro aspecto. Eu diria o seguinte: primeiro, nós temos um problema cultural. Como nós estamos aqui dentro de casa, nós temos um problema cultural. Qual é esse problema cultural? É o problema de que a maioria das pessoas que ingressa
em um curso livre de teologia, especialmente o básico em teologia, ingressa, não estou dizendo todos, mas uma boa parte, se não a grande maioria, ingressa na expectativa de conseguir o certificado para a consagração. Esse é um problema cultural. Uma vez que a pessoa entra com essa expectativa apenas, o dia que tiver um evento no dia de aula, ela não terá dificuldade de deixar de ir na aula para ir nesse evento, porque, na verdade, para ela, aquilo ali é apenas um trampolim para ela alcançar o que de fato ela quer. O estudo não é um fim em si mesmo, é apenas um meio para que a pessoa alcance o seu fim. Então, esse é um problema que me preocupa, é um problema que ocupa a minha mente e que eu tenho orado, conversado com pessoas da área e procurado estudar, conversar com os que trabalham conosco sobre isso, para trabalharmos a médio e longo prazo na tentativa de começarmos a resolver esse problema. Esse é um problema cultural. Tirado isso, que eu acredito que seja um grande responsável por este problema colocado, uma outra questão é essa necessidade de autocrítica. As aulas estão sendo bem apresentadas? Ora, esse é o trabalho de quem? É o trabalho do coordenador. Esse é o trabalho do coordenador, de averiguar, de criar um meio discreto para avaliar, para colher as informações dos alunos, como que o aluno avalia a estrutura usada, como que o aluno avalia o conteúdo, como que o aluno avalia o professor. Isso é uma coisa para você aplicar aí. Aí alguém poderá dizer, mas não poderia vir da própria central da FAESP? Pode. Agora, cada um conhece a realidade do seu lugar, onde você atua, a forma de abordagem. Mas é uma coisa para se pensar. Então, como saber se esse desinteresse é pela aula? Ora, procurando colher dos alunos de forma respeitosa ao professor, ao coordenador, mas buscar saber dos alunos o que eles têm a dizer sobre aquilo que está acontecendo. Tá? Então, é isso, e pode ser também um problema do próprio aluno. Às vezes, o problema é do próprio aluno. Agora, como é que resolve isso? Então, você tem o problema cultural, que nós temos que trabalhar para tratarmos sobre isso. Tem o problema que pode ser, sim, das aulas, da má aplicação das aulas, falta de conteúdo, pode ser. Como é que você resolve isso? Identificando. Como é que você identifica? Dê voz aos alunos. Lógico que você não vai fazer isso, vamos lá, o que você tem a dizer aqui hoje sobre a aula do professor tal? Não, faça uma pesquisa, sem a necessidade de colocar nome, faça uma pesquisa. Você resolve dessa forma, identificando o problema. Agora, você tem o problema do próprio aluno. Às vezes é da personalidade do aluno. O aluno não é interessado. Como é que você descobre isso? Vida na vida, relacionamento com o aluno. Você colhe isso do aluno e procura andar com ele, caminhar com ele e ajudá-lo nessa dificuldade. Agora, sobretudo, o fundamento disso, e isso só será possível se houver amor a Deus, aos seus alunos e amor no trabalho que Deus colocou na sua mão para exercer. É uma orientação também, nosso curso médio aqui presencial, ao final de cada disciplina, nós elaboramos uma pesquisa aqui pelo Google Formulário. É muito fácil de fazer pelo Google Formulário, aí nós disponibilizamos no link do grupo de WhatsApp do aluno, a pessoa não se identifica, não coloca nome, e no final te dá o gráfico de como foi o desempenho da aula, o desempenho do professor,
se ele estava preparado e seguro para dar aquela disciplina. Então, vai uma dica aí para os irmãos no final de todas as aulas. Pastor Elias, queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por essa palestra edificante. Eu quero dar um anúncio logo após. Queria pedir ao Senhor, se tiver alguma indicação de livros aí, nos dê algumas indicações e depois faça a oração e conclua esse momento aqui com os nossos irmãos. Então, meus queridos irmãos, nós já estamos disponibilizando aqui no nosso chat o link para você solicitar o seu certificado, ok? Então, você clica nesse link, você vai responder algumas perguntas ali. É bom colocar o nome por extenso, o nome completo, para sair perfeitinho lá no certificado, ok? Nos perguntaram quando será o certificado. Então, quando concluir as palestras, sexta-feira, aí aproximadamente uns 15 a 20 dias depois, nós já estaremos enviando para o e-mail dos irmãos o certificado. É muito importante os irmãos colocarem o e-mail correto. Eu vi que na inscrição aqui, muitos e-mails voltaram. Eu não consegui enviar o link das aulas da semana de atualização para alguns e-mails, porque mandaram mensagem para mim que os e-mails estavam incorretos. Então, é importante você verificar se está correto o seu e-mail para que o certificado chegue certinho no seu e-mail, tá bom? Deus abençoe. Amanhã, às 19h30, estaremos aqui. Use esse mesmo link que os irmãos usaram hoje. Não vai mudar. Neste mesmo link até sexta-feira. Deus em Cristo abençoe. E aqui no chat está o link para os irmãos requerer o certificado. Deus abençoe e uma boa noite. Obrigado, Douglas, por todo o seu empenho. Obrigado, Raquel. Obrigado, Anderson, Wagner. Deus abençoe essa equipe que tem tanto nos ajudado. O Douglas pediu para eu indicar um livro. Eu poderia indicar outros, vários, mas hoje eu quero indicar um livro que eu estou lendo por causa de um trabalho que eu tenho que fazer, do meu segundo mestrado que eu estou cursando, que é esse aqui, ó, Etapas na Vida de um Líder. É um livro que vale a pena você ler. Ele trabalha a ideia de como Deus usa cada fase da nossa vida, mesmo sem nós sabermos, ele já estava usando aquilo ali como uma forma de nos preparar para o exercício do nosso ministério. Etapas na Vida de um Líder, de Robert Clinton. É um livro que vale a pena você ler, que, por certo, vai te ajudar muito no seu ministério.